Eficiência é a capacidade de alcançar um objetivo com poucos recursos. Uma empresa considerada eficiente, portanto, é aquela que lucra o máximo gastando o mínimo. A história de hoje é sobre empresas criminosamente eficientes, daquelas raras que lucram milhões e gastam quase nada. Talvez porque tenham como donas ninguém mais, ninguém menos do que o PCC, a sigla que virou epítome do crime organizado no Brasil. A Wagner Borges Dias ME, como o próprio nome diz, é uma microempresa. Segundo a lei brasileira, o limite de faturamento dessa categoria é de R$ 360 mil por ano. Mesmo assim, a Wagner Borges Dias ME foi contratada para gerir contratos na casa das centenas de milhões de reais por diversas prefeituras do estado de São Paulo. Empresa mais eficiente que essa é quase impossível, né? Como tantas microempresas pelo Brasil, ela leva o nome do dono. Mas Wagner Borges Dias é mais conhecido por outro nome, Latrell Brito, integrante da maior facção criminosa do Brasil, o PCC, segundo a investigação do Ministério Público de São Paulo. Entre 2016 e 2023, mais de 250 milhões em dinheiro público foram parar em CNPJs ligados à facção, segundo dados do Tribunal de Contas do Estado, levantados com exclusividade pelo repórter e colunista Flávio VM Costa, que vai falar conosco hoje. Seja muito bem-vindo, Flávio. Obrigado, Toledo. É um prazer falar com você aqui. Prazer é com certeza nosso, vocês não perdem por esperar. São mais de 25 prefeituras e câmaras municipais envolvidas nesse esquema. O dono, que se apresentava como empresário e músico de pagode, era o operador do esquema e agora está foragido. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o UOL Prime. Toda semana a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Flávio, eu sou um admirador do seu trabalho, não estou fazendo média aqui, porque você tem uma longa carreira de investigar o crime organizado, que a gente sabe que não é uma coisa fácil. Conta pra gente como é que você se meteu nessa e o que você mais gostou de ter feito até hoje. Bem, Toledo, eu comecei a minha carreira lá em Salvador, né, nos jornais Correio e A Tarde, e eu comecei a minha carreira em investigação cobrindo corrupção no judiciário. Só que também eu era um repórter de cidade e naquela época o repórter de cidade cobria a editoria de polícia. Nesse começo dos anos 2000, quando eu comecei a minha carreira, havia uma espécie de guerra do tráfico em Salvador. A gente começou a tentar entender como era a dinâmica do tráfico de drogas em Salvador. E a gente percebeu, né, eu e meus colegas, que o PCC era uma espécie de fornecedor das facções baianas. Isso nós estamos falando de que ano? Estamos falando de 2005, 2006, 2007. Havia ali um surgimento de facções no presídio de Salvador e essas facções começaram a dominar, como aconteceu aqui em São Paulo, né, as bocas de fumo, né, os pontos de droga em Salvador, e o PCC agia como uma espécie de fomentador dessas disputas e também financiador tanto de armas quanto de drogas para essas facções, né? E aí esse foi o meu primeiro contato como jornalista com o PCC, né? Anos depois eu vim morar aqui em São Paulo, trabalhando na revista Isto É, eu fiz uma reportagem sobre o PCC entrando em vários estados. Eu fiz uma pesquisa em documentos judiciais que revelava que membros da facção estavam chefiando presídios, né, em todos os estados do país. A partir daí eu comecei a cobrir, né, o sistema penitenciário, o crime organizado. Cheguei a produzir um documentário aqui pro UOL, né, junto com o meu colega Luiz Adorno. Dá o crédito aí, dá um nome também, por favor, para as pessoas. O documentário que é dirigido assistir. pelo João Weiner, né, é o primeiro Cartel da Capital, que é um documentário que conta essa história, né, como o PCC se tornou o principal operador no mercado de tráfico de cocaína no Brasil, né. A cocaína é realmente o melhor negócio do mundo. Movimenta milhões e onde tem tanto dinheiro assim, sempre tem gente disposta a matar e a morrer por ele. O Brasil, além de ser o segundo maior mercado consumidor do mundo, tem uma posição geográfica estratégica. Ele está bem no meio, separando os países que produzem cocaína dos narizes da Europa. Esse trecho que você acabou de ouvir é do documentário Primeiro Cartel da Capital, que você pode assistir no canal do YouTube do UOL Prime. Agora, Flávio, você já tinha visto, com toda essa experiência cobrindo o PCC, a expansão do PCC, você já tinha visto alguma coisa parecida como essa história dessa microempresa faturando centenas de milhões de reais?
Dessa forma, não. Mas a gente sabia que já há algum tempo o PCC vinha sofisticando seu processo de lavagem de dinheiro. A gente sabia que o PCC, aos poucos, começou a gostar de dinheiro público. Então, aqui e ali havia indícios, né, de participação do PCC em licitações em São Paulo, em outros estados do país, no Paraná, no Ceará, que são estados em que o PCC está muito presente, né? Dessa forma, até essa operação ser deflagrada, eu não tinha visto ainda, né? Imagina. Agora, se alguém está querendo entrar nesse mercado aí de licitações públicas para serviços de limpeza urbana na Grande Matão, como eu chamo o interior de São Paulo, que conselho você daria? Eu daria para não entrar no mercado. Vou dizer que o PCC, além do monopólio do tráfico de cocaína, não no monopólio, né, mas o domínio do tráfico de cocaína, o PCC está dominando essa área aí. Assim, é muito difícil, a investigação mostra, vencer as empresas ligadas ao Latrell Brito, né? Ele, inclusive, abordava os concorrentes, tentava aliciá-los, né? Pressionava, prometia outros contratos, né? O Latrell, ele tem pelo menos 7 empresas em nome dele ou de seus laranjas. E esses laranjas são funcionários dele. Essas empresas do Latrell Brito, elas cometiam fraude documental para mostrar que tinham um capital social muito, muito grande. Essas empresas participavam de pregões eletrônicos, de disputas, né? De licitações, e eles combinavam o preço. Então, antes de começar o pregão, o Latrell já definia qual empresa dele ia ganhar e por qual preço, né? Disputava com ele mesmo. E com ele mesmo. Entendi. E falsificava os documentos da empresa dizendo que tinha uma capacidade maior do que tinha. E aí ele já definia, ele tinha um grupo de WhatsApp com todos os seus funcionários, que ele decidia, ó, nessa concorrência aqui vai participar 3 empresas da gente e a gente vai fazer tais lances, né? Se chegar um concorrente, a gente vai fazer dessa forma. Então ele organizava como era a concorrência nessas disputas, né? Que eram, assim, disputas por contratos na área de limpeza de prefeituras e câmaras municipais, né? E tinha participação de quem estava contratando ou não? Assim, não existe corrupção em licitação sem participação de agentes públicos. Isso é impossível. O Latrell, ele tinha um contato direto com funcionários das comissões de licitações, com secretários municipais e também com vereadores, né? Pelo menos 3 vereadores participaram do esquema, né? Era o Ricardo Queixão, do PSD de Cubatão, ele chegou a ser presidente da Câmara Municipal de Cubatão. O Flávio Batista de Souza, do Podemos, de Ferraz e de Vasconcelos. Que é na Grande São Paulo. Na Grande São Paulo. E Luiz Carlos Alves Dias, do MDB de Santa Isabel. Eles informavam para o Latrell quais eram os contratos que iam ser, né, disputados, digamos assim. Eles aprovavam, né, os lances das empresas, colocavam funcionários deles lá para confirmar a vitória das empresas do Latrell, e eles meio que organizavam, né? Eles alinhavam com o Latrell, vamos ter tal montante de dinheiro, vamos abrir tais licitações. Era um jogo de cartas marcadas desde o início. Conta um pouquinho a história pra gente. Como é que eles saíram do quase monopólio, do domínio do tráfico internacional de drogas, para começar a vencer concorrência pública fraudulenta? Isso tudo começa que o PCC precisa lavar o dinheiro vindo do tráfico de drogas. Então o PCC precisa criar empresas. Essas empresas precisam gerar volumes para esse dinheiro ser legalizado, digamos assim, né? Entendi. Há muito tempo o PCC e membros do PCC, eles criam várias empresas. Lavanderias, propriamente ditas, adegas, empresas de serviços. E em algum momento, pelo menos no ano de 2016, pelo menos desde 2016, nota-se que o PCC criou empresas pequenas que começaram a prestar serviços públicos em valores pequenos, contratos pequenos. E parece que o Wagner notou que ali havia uma brecha, não só para lavar o dinheiro do PCC. Wagner é o Latrell. É o Latrell, né? Desculpa. O Wagner, ele tem esse duplo nome aí, né? E o Latrell notou que as empresas também poderiam ganhar dinheiro com contratos, né, com prefeituras. Quer dizer, já que existe a empresa, vamos fazer ela faturar de verdade. Isso facilita também você lavar esse grande volume vindo do tráfico de cocaína. Mais cedo ou mais tarde, você ia aprender de todas as qualidades, o que vale para ela é o karatê. O Latrell tem mais uma surpresa. Vamos ouvir. Mais um na moda, não quer dizer ser foda. Ela quer status, o carro do mais caro pra ficar com você. O que você acabou de ouvir agora foi um trecho da música O Cara Ter. É inacreditável, né? O cara ter, né? Um trocadilho com caráter. E é uma música que tem mais de 40 mil visualizações só no YouTube. Quem tá cantando é o Latrell Brito.
aquele mesmo que eu mencionei na abertura e que o Flávio já contou a história empresarial dele, né? Ele é o dono da Wagner Borges Dias ME. Flávio, o que a gente sabe sobre o papel do Latrell dentro do PCC? Fora esse braço empresarial, essa carreira musical, o que ele fazia dentro da organização, dentro do Partido do Crime? O Latrell, ele é membro do PCC, ligado ao grupo que atua na região do Alto Tietê, que é uma região ali da Grande São Paulo, onde estão localizadas cidades como Mogi das Cruzes, Santa Isabel, Suzano. E ele é ligado a um líder do PCC chamado Márcio Zeca da Silva, que é um cara que já foi condenado por tráfico de drogas. Latrell seria uma espécie de membro da sintonia empresarial do PCC. Sei. A gente sabe que o PCC é dividido em sintonias. Quais são as outras? Só para quem não conhece. Pode ter a sintonia da Coca, dos gravatas? Dos gravatas, que é a sintonia dos advogados. Tem a sintonia restrita, que é a sintonia de missões especiais, ou seja, quando o PCC quer matar alguma autoridade, cria-se uma sintonia restrita que vai planejar e executar esse crime, né? O Latrell é o cara da sintonia empresarial, como se chama. Digamos assim, né? Ele é um braço desse grupo do Alto Tietê. Ele é um cara que se apresenta, como você já falou, né? Como um músico de pagode. E ele tem uma relação estreita com esse Márcio Zeca da Silva e com outros traficantes dessa região. Ele criou esse grupo chamado SAF, que tem pelo menos 7 empresas. Aí, a partir de 2016, ele começou a prestar serviços para essas prefeituras e câmaras municipais. Né? Dá um pouco a dimensão dessas 7 empresas, quanto que elas faturaram, a gente sabe isso? Elas receberam em dinheiro público 251 milhões. Só a microempresa Em que período isso? Entre 2016 e 2023. E até antes da nossa conversa, eu fiz uma nova pesquisa e a microempresa do Latrell ganhou só em 2024 5 milhões de reais. Já estourou o limite de microempresa faz tempo. Já recebeu pagamentos de Campinas, Guarulhos, ou seja, de grandes cidades e pequenas cidades também. Pô, as 2 maiores cidades do estado depois de São Paulo. E aí, como eu te disse, contratos na área de limpeza, de órgãos públicos, de serviços gerais. Né? Eles gostam dessa parte de serviços gerais? Tem algum motivo especial para isso? Eu imagino porque, assim, esses trabalhadores são trabalhadores terceirizados que ganham um salário muito baixo, né? Normalmente um salário mínimo. Então, assim, o custo da operação é muito pequeno, né? Então, eles conseguem superfaturar lá na licitação e conseguem, na ponta daqui, pagar muito pouco. É a tal da definição de eficiência, né? Gasta mínimo, ganha o máximo. E imagino que os funcionários também não estejam muito dispostos a entrar na Justiça do Trabalho contra o PCC, né? Na verdade, tem. Opa! Tem corajosos aí. Há pelo menos 30 processos na Justiça do Trabalho em que vários trabalhadores acusam as empresas do Latrell de não pagar os salários. Ou seja, apesar de ele ganhar tanto dinheiro, ele ainda atrasava os salários ou não pagava os encargos trabalhistas desses funcionários. Serviço completo. E chegou a tal ponto que Campinas, administrada por Dário Saad, do Republicanos, e Araraquara, administrada por Edinho da Silva, do PT, as prefeituras tiveram que entrar na justiça para pagar o salário dos funcionários diretamente, para não ter que repassar os valores para a empresa do Latrell. Né? E, obviamente, ia cortar o serviço, né? Porque se o cara não recebe, ele não trabalha, né? Além dos 3 vereadores que você já citou, tem indícios nessa investigação do Ministério Público de envolvimento de outras autoridades, não? Sim, tem vários informes que dão conta de participação de secretários municipais, possivelmente de prefeitos, de outros vereadores e de funcionários públicos que trabalham na área de licitação nessas prefeituras e câmaras municipais. Quer dizer, é um esquema que realmente corrompe o poder público em larga escala. É isso. O Ministério Público, inclusive, afirmou que a fase agora da investigação está focada em descobrir todos os agentes públicos que facilitaram, né, o trabalho, digamos assim, do Latrell. Né? A gente está falando dos grandes números, de como é que explicando como é que o sistema funciona, tal, mas é nos detalhes que a gente se diverte, né? Conta pra gente a história do vereador que mandou mensagem por WhatsApp pro Latrell para pedir dinheiro para comprar terno. Por favor. O nome dele é Ricardo Queixão. O que é engraçado pra mim, como eu sou de Salvador, você chamar alguém de Queixão é alguém que pede muita coisa pra você. Pô, você é Queixão, você fica pedindo coisa. Então a gente achava que era por causa do maxilar, não era outro motivo o apelido, então. Ricardo Queixão, do PSD, ele foi presidente da Câmara Municipal de Cubatão e a investigação mostrou várias mensagens dele, vários pedidos de propina pro Latrell. E aí, quando ele tava pra tomar posse como presidente, ele mandou uma mensagem pro Latrell dizendo: meu velho, lembre-se de mim, eu preciso comprar o terno para minha posse. Ele recebia as propinas, os pagamentos, né, por Pix, e ele chegou a passar o Pix da mulher e o Pix do filho. Quer dizer, crime em família. Ele admitiu em juízo receber 5 mil reais mensais do Latrell Brito, né, com uma ajuda de custo, digamos assim. Ajuda de custo, é bom.
vale eterno. Mas o que é interessante também no Queixão, e ele fala em vários momentos com o Latrell que assim, vamos alinhar muita coisa no próximo mandato, sabe? Então assim, ele era sócio do Latrell, de certo modo, né? Ele avisava quais contratos iam ser abertos, então assim, uma total promiscuidade, né? Entre ele e o cara do PCC, né? O negócio funciona há quase uma década, né? Você falou que 2016, quando começa-se a ter registro disso, durou pelo menos 8 anos até que viesse a público. Como é que se descobriram essas pessoas? Esse esquema teve delação? Como é que foi? O caso começou quando o Ministério Público passou a receber várias denúncias anônimas de atos ilegais nas licitações de Guarulhos. Então foi a partir daí... Começou em Guarulhos, que é a segunda maior cidade do que aí o estado. Ministério Público começou a mapear o caso. Entendi. Como é que a investigação progrediu? Teve delação? Teve alguém do próprio esquema? Você falou aí que o próprio Queixão admitiu ter recebido R$5.000 por mês. Como é que foi a progressão da O investigação? Ministério Público começou, primeiro fez uma espécie de levantamento em algumas cidades, basicamente 10 cidades. Fez um levantamento da documentação dessas licitações. Conseguiu identificar as empresas do Latrell. A partir daí, o sigilo dele, telemático, foi quebrado. A investigação teve acesso às mensagens dele, no WhatsApp, e-mails, né, e também a informações financeiras dele. A partir desse momento, o Ministério Público conseguiu provar não só a movimentação e o jogo de cartas marcadas na licitação, como também a troca de mensagens entre eles e funcionários públicos, né? Agora, o que mostra que essa é uma operação do PCC e não apenas do Latrell? Ou é só porque o Latrell faz parte do PCC? O dinheiro chegava para o PCC? O Latrell, ele admite em mensagens que ele é do PCC. Uhum. Inclusive, tem uma mensagem dele que ele fala: sou do comando, sempre fui do comando. Parte do faturamento das empresas chegava a membros do PCC, desse grupo do Alto do Rio de Tietê. Ah, tá. Parte de um contrato que o Latrell fez com o metrô de São Paulo, que ele também chegou no metrô de São Paulo. Metrô de São Paulo? 14 milhões de reais no contrato. Parte desse dinheiro foi entregue a alguns membros do PCC. Que tipo de serviço que ele prestava para o metrô de Também, São Paulo? tudo é área de limpeza. Sei. Inclusive, ele fala, porque houve um debate entre membros do PCC para saber quem ia ficar com o botim, né? E ele fala que ele conseguiu esse contrato a partir de um funcionário do metrô. Então, há um funcionário do metrô de São Paulo que ajudou o PCC a ganhar esse contrato, não se sabe ainda o nome desse funcionário. Você já falou 10 cidades, metrô, você já falou 251 milhões, etc., mas quantas cidades? Tem uma estimativa? Eu fiz esse levantamento, eu cheguei em 25 cidades. 25? Pelo menos 25 cidades. E grandes? Campinas, Guarulhos, Araraquara. Ele fez contratos com o metrô com a Prefeitura de São Paulo também. Ou seja, ele foi de cidades pequenas como Pedro de Toledo, que tem, salvo engano, menos que 10 mil habitantes, até Campinas e Guarulhos, que são as maiores cidades Agora, do estado. O fato de ter contratos com essas prefeituras não significa que os prefeitos dessas cidades estão diretamente ligados ao esquema, né? Mas precisa ter alguém lá dentro. Sim, até o momento não há nenhuma prova contra nenhum prefeito, mas há provas de que há funcionários da prefeitura, funcionários da Câmara Municipal, secretários municipais da área de gestão, mensagens trocadas entre eles e o Latrell. Mas assim, não se sabe ainda quantos funcionários públicos foram corrompidos, por exemplo, né? Entendi. Em que fase está a investigação Justamente agora? nessa. O Ministério Público vai analisar todos os contratos que essas empresas fizeram e está tentando identificar todos os agentes públicos que estão envolvidos no esquema. Depois que eu publiquei essa reportagem, Toledo, eu recebi vários informes de que, na verdade, esse esquema não se resume ao Latrell, ou seja, há vários operadores do PCC atuando nisso. Quer dizer, o Latrell é apenas um. Ele é um núcleo, o núcleo do Alto do Tietê. Assim. Quer dizer, o Alto Tietê não é tão grande assim, né? E que o PCC está agindo em vários contratos na área de esportes, na área de saúde, na área do terceiro setor. O PCC está embrenhado na corrupção institucional agora. Segundo. Eles perceberam que dá para ganhar dinheiro com corrupção, né, pública, digamos assim, e dá para lavar dinheiro dessa forma, né? Lavar dinheiro do tráfico por meio dessas empresas que estão fazendo contratos públicos. Né? Eles não apenas lavam o dinheiro ilegal do tráfico, como eles faturam legalmente do ponto de vista contábil, mas usando de expedientes ilegais,
usando as mesmas empresas e mistura tudo num bolo só. O PCC, de fato, ele há muito tempo já é uma máfia clássica, digamos assim. E máfia é isso, né? Máfia não é só aquele crime que a gente pensa, o crime violento, né? Sim. O máfia também é crime de colarinho branco. Então o PCC, na verdade, só tá fazendo o caminho clássico de várias outras máfias, né? Começa com tráfico de drogas, extorsão, né? Assaltar banco. Corrupção do poder público. E aí corrompe o poder público, e aí, mas não só corrompe policiais agora. Corrompe também políticos, agentes públicos de diversas áreas, né? Flávio, como é que funciona essa tal da fraude documental e qual que é o papel do agente público nela? Primeiro, eles produzem documentos falsos, né, que dão a entender que a empresa é muito mais robusta do que é, na verdade. E Tipo, falsifica o currículo da empresa. currículo, muda a capital social, muda a formatação da empresa. Por exemplo, a empresa do Latrell Brito, em algum momento, ela deixou de ser microempresa para ser uma empresa normal, mas não era. Só no papel. Só no papel. Por outro lado, os funcionários que são corrompidos, eles dão pareceres favoráveis às empresas para que elas possam participar dos leilões. Quer dizer, eles avisam quando vai ter o leilão, ajudam na combinação e depois, na hora que chega aquela documentação toda fraudulenta, eles falam, beleza, me engana que eu gosto. Isso, eles até indicam quais documentos são necessários e aí aprovam a documentação e a empresa consegue... Eles são consultores do PCC. Então. É basicamente isso. Muito bom. Além do negócio do serviço público, de prestação de serviço público, como é que o PCC costumava lavar dinheiro antes, se é que é antes ou se é ao mesmo tempo tudo agora? Assim, uma coisa clássica que o PCC está fazendo, que os traficantes fazem, é compra de imóveis, compra de carros, nome de parentes. E há um setor que o PCC está agindo há muito tempo, que é o setor de postos de gasolina. Então o PCC meio que dominou uma técnica de fraudar a venda de combustíveis. O PCC e alguns membros do PCC têm postos de combustíveis, principalmente em São Paulo, na região metropolitana. E o PCC lava dinheiro do tráfico através desses postos de gasolina. E como é que se lava dinheiro do tráfico em posto de gasolina? Desculpa a ignorância aqui, mas você registra uma venda maior do que você teve? Por aí. Assim, você consegue registrar uma venda de combustível maior e aí você consegue entrar o dinheiro ilegal na contabilidade dessa empresa, né? É um serviço completo, né? É. Estamos cercados de PCC por todos os lados, a gente aqui não sabe. O PCC está muito mais presente na nossa vida do que a gente imagina, porque assim, se você pensar que você deixa seu filho na escola e a escola está sendo ali limpa por funcionário do PCC, sabe? E se você usou o metrô para levar seu filho na escola? Você vai também, sabe? Né? Se você abastece num posto de gasolina que o PCC, né? Sim. É do PCC. O PCC está muito mais presente, muito mais além do que meramente se você for um usuário de drogas e for comprar cocaína em uma boca de São Paulo. Né? E esse esquema do Latrell, não vamos nem chamar o esquema do PCC, porque o que você está falando é muito maior e a gente nem sabe o tamanho que tem. Mas o esquema do Latrell acabou, está funcionando, em que pé tá? A gente pode dizer que ele continua funcionando porque vários contratos estão em vigor. Ou seja, ele continua recebendo, como eu falei agora, ele recebeu pagamentos nesse ano. E as empresas não são fechadas pela justiça? O Ministério Público bloqueou alguns bens, algumas prefeituras rescindiram contratos, mas as empresas ainda existem, né? Eu falei 7 empresas. É provável que o Latrell tenha criado mais empresas do que as 7. Então não se sabe ainda todas as empresas relacionadas a ele. E o que acontece com os trabalhadores dessas empresas? Em alguns casos, por exemplo, em Cubatão, a prefeitura rescindiu um contrato. Esses contratos eram para a área de limpeza de escolas. As aulas foram suspensas, os funcionários foram demitidos e fizeram protesto e estão sem emprego. Esses funcionários estão recorrendo, como falei, à justiça trabalhista para receber os seus salários, digamos. Entendi. Quer dizer, o Ministério Público e a polícia descobriram o esquema do Latrell, que é um esquema de 250 milhões ou mais, né? E continua faturando. Algumas empresas fecharam, outras continuam com contratos públicos, recebendo dinheiro público. Alguns funcionários foram demitidos, outros continuam trabalhando, porque os contratos continuam em vigor. Você já disse que há indícios de que esse esquema seja muito maior e que tenha outros núcleos chefiados por outros Latréis, né? E outros
queixões por aí. Parece ser um esquema tão grande que eles vão dar conta de descobrir tudo. Como é que avança para a gente ter uma dimensão real do tamanho do pepino? O que eu soube é que o próprio Tribunal de Contas criou um grupo especial para analisar esses contratos, para tentar ajudar o MP a mapear e ver quais contratos realmente têm corrupção e quais contratos têm esses indícios de ilegalidade, né? Então, não se sabe ainda se vai haver novas operações, né, dentro dessa operação que foi feita em abril. Digamos que os técnicos do Tribunal de Contas e os promotores estão em volta a milhares de documentos, milhares de papéis aí para analisar e ver até que ponto chega. Quer dizer, aquela imagem que a gente tem de filme de combate à máfia, né? Por exemplo, que você tem um núcleo com meia dúzia de policiais incorruptíveis, etc., que cuida e desvenda. É ficção mesmo, né? Porque a dimensão do negócio é tão grande que não vai ser nenhum grupo específico que vai dar conta de investigar todas as ações do PCC, todos os negócios do PCC, pelo que você está falando. É muito maior. É muito maior e, assim, há pouca cruzamento de dados no próprio Ministério Público. A gente ainda está, em alguns momentos, na idade da pedra em termos de investigação policial. Então, assim, para além da dimensão das ações do PCC, você tem um poder público muito lento e muito mal preparado para dar conta, né, de investigar tudo isso, né? Porque não é o policial PM na ponta da linha que vai investigar um caso como esse, né? Claro. É uma investigação sofisticada. Sim, e aí você tem aí uma falta de material humano, digamos assim, para dar conta, para gente qualificada para investigar todos esses casos, né? Para além da própria vontade política, né? A gente sabe que investigação no Brasil depende muito de vontade política, né? Flávio, essa reportagem, onde é que as pessoas podem ler? Essa reportagem pode ser lida no All Prime. Perfeito. Flávio, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast e já estamos esperando com ansiedade a sua volta para revelar os nomes dos outros queixões que tem por aí. Eu também estou ansioso para isso. Muito obrigado a você que ficou conosco até agora e volte a semana que vem que tem mais o All Prime na próxima quinta-feira. Eu sou José Roberto de Toledo e faço a apresentação do podcast UOL Prime. Hoje eu conversei com Flávio VM Costa, repórter e colunista do UOL. O roteiro é do Luiz Fernando Toledo. O desenho de som é do João Pedro Pinheiro, que também assina a trilha original. A montagem é do Lucas Zacarias. A trilha sonora adicional é da Epidemic Sound. Coordenação, Caroline Monteiro e Lígia Carriel. O podcast é um produto do UOL Prime e o Diego Assis é o gerente-geral de reportagens especiais. A supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL.